Olá, Viver Melhor de hoje é sobre um órgão vital, o segundo maior do corpo humano, só perde para a pele, o fígado. Ele tem como função processar nutrientes, auxiliar na filtragem do sangue e combater infecções. Além disso, produz vários hormônios fundamentais para o funcionamento de outros órgãos. Mas como manter a saúde do fígado em dia? Quais os sintomas de inflamação, as doenças mais comuns, como prevenir? É o que você vai ver na edição de hoje. Bons hábitos, alimentação saudável é o ponto de partida. Confira na reportagem. Davidson não começa o dia sem um pastel com caldo de cana na rodoviária de Brasília. Isso, como pastel alimentar que é mais rápido, né? O lanche bem mais prático. Isabela também adora uma besteira, mas como teve pedra na vesícula, garante que só come de vez em quando. Eu tive que mudar muita coisa, né? Até perdi bastante peso, tive que fazer uma dieta rigorosa, passar por nutricionista, perder peso para poder começar a fugir um pouco da dieta. Mas eu tenho que seguir uma dieta rigorosa depois da cirurgia. A alimentação saudável é essencial para o bom funcionamento de todo o nosso organismo, principalmente para o fígado. Ele é o órgão central das transformações metabólicas do nosso corpo. Participa da maioria das funções, como eliminação de toxinas, regulação do volume sanguíneo, armazenamento e liberação de glicose, ferro e vitaminas. Como quase tudo passa pelo fígado, os excessos podem provocar diversas enfermidades. Dona Meire, que já teve infecção no fígado e tem que passar longe das frituras, até para na lanchonete da rodoviária antes do trabalho, mas se limita ao tradicional café com leite. Porque eu comia muita gordura, né? Muita fritura, muita, assim, coisa cozida eu não gostava, né? Aí comecei a passava muito mal, mas eu pensava que era do estômago, né? Mas eu vi que era das frituras, né? Para Wesley, que sofre de esteatose, que é a gordura no fígado, uma das doenças mais comuns no órgão, a doença chegou de forma silenciosa. Um dos motivos maiores foi a questão do ácido úrico, que estava alto, subindo bastante, e também por conta da gastrite. Eu aproveitei e fiz o exame e descobri que tinha esse probleminha. As doenças hepáticas são aquelas que atingem justamente o fígado, lesionando o órgão e atrapalhando a regulação de suas funções. Apesar da possibilidade de agravamento, elas são tratáveis e têm cura. O primeiro passo para as pessoas que têm problema no fígado é identificar a causa do problema. Então, se ela tem uma hepatite crônica por exemplo, que é uma doença muito comum atualmente, por distúrbio metabólico, por diabetes tipo 2, por sobrepeso, por colesterol alto, triglicerídeos altos, é identificando a causa, tratá-la. Seu Reginaldo tem 71 anos, é ambulante e trabalha na rodoviária de Brasília. Da experiência de quem já teve 6 infartos e uma malária que afetou em cheio o fígado, garante que a mudança de hábitos trouxe bem-estar e qualidade para uma nova vida. Há uns 10 anos atrás, o médico disse, se você quiser viver ainda uns anos, você para de fumar e de beber. Foi a última vez. Porque a vida para mim é mais importante, ou é importante, graças a Deus. Hoje eu moro só, como o que eu quero, num bom sentido, graças a Deus, e vivo bem. Depois da mudança na alimentação, Dona Meire comemora os resultados na saúde e na autoestima. Perdi aí, emagreci muito. É bem diferente agora. A minha saúde, bem dizer, agora é outra. Que bom! E para a gente falar agora sobre esse órgão vital, as doenças, os cuidados, as medidas preventivas, eu converso ao longo do Viver Melhor de hoje com a nutricionista clínica, doutora Karen Alessandra Honorato, e com o médico hepatologista e gastroenterologista, professor da Universidade Federal da Paraíba, doutor Eimar Medeiros Filho. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela participação de vocês. Vou começar com o doutor Eimar. A gente já explicou um pouquinho aqui na reportagem de abertura as funções do fígado, um órgão vital, né? É um dos mais importantes do nosso corpo, um dos maiores também, só perde para a pele, né, doutor?
vamos retomar um pouquinho e agora explica pra gente por que ela é tão importante, quais as funções, acho que eu não citei ainda, acho que eu citei, vamos lembrar um pouquinho a importância desse órgão vital. Olá, Rafaela, um prazer e agradecemos a oportunidade de estar conversando aqui sobre um tema tão importante que é a saúde do fígado. Você citou aí um dado de relevância, não apenas pelo tamanho do fígado, o fígado é o segundo maior órgão do corpo humano, realmente, mas pela quantidade de processos que ele participa na manutenção do nosso bem-estar, da nossa saúde, do nosso equilíbrio. O fígado participa na síntese de proteínas, na síntese de hormônios, na síntese do ponto de vista de resposta a infecções que possam ser provenientes do trato gastrointestinal. Ele funciona, de certa forma, como um filtro de impurezas, de bactérias de fragmentos bacterianos que podem perpassar o tubo digestivo, na inativação de várias substâncias tóxicas para o organismo, na neutralização de antibióticos, medicações que têm o seu efeito biológico, mas também tem seu efeito colateral. Além disso, ele tem um papel grande na síntese de proteínas, de fatores de coagulação. Então, tudo que a gente imaginar, o fígado está envolvido. O fígado participa do que a gente chama de homeostase, do nosso equilíbrio, de modo muito ativo. E por ser tão participativo, ele também corre o risco de sofrer efeitos colaterais que podem causar problemas no médio e no longo prazo. Doutora Karen, seja bem-vinda mais uma vez também, muito obrigada pela sua participação. A gente mostrou aqui na abertura aqueles trabalhadores que optam por uma alimentação que não é tão saudável logo cedo ali, né? E aí mostramos o pessoal tomando ali um caldo de cana, um pastelzinho. Eu quis abrir ali com a história da alimentação, porque eu acho que a alimentação, tenho certeza, né, que uma alimentação saudável é adequada, ela é bom para a saúde, independentemente de só o fígado, não, o corpo inteiro agradece, mas ela tem papel fundamental, né, na prevenção de doenças do fígado, doutora. Com certeza, Rafaela, é um prazer estar aqui realmente, como diz o doutor Eymar, falando de fígado, pela ação que ele tem em todo o nosso processo de saúde. E a alimentação está diretamente ligada a essa vitalidade, essa saúde do corpo e da ação do fígado. Hoje nós sabemos que a quantidade de pessoas com sobrepeso e obesidade só vem aumentando. O nosso país, o Brasil, ele tem hoje uma referência de ter mais da metade das pessoas com sobrepeso e mais de 20% em obesidade, principalmente nas mulheres. E essa obesidade, ela também está relacionada a essas doenças relacionadas ao fígado, e não só o excesso de peso. Nós temos também, né, comprovações científicas de que pessoas magras, mas que têm uma alimentação inadequada, também tem essas referências de alteração e patologias ligadas ao fígado. Então, a alimentação saudável, adequada e equilibrada traz não só o equilíbrio para o corpo todo, mas também facilita o trabalho do fígado. Afinal, a gente fala que ele é um maestro do processo digestivo. Como o doutor Eymar disse, ele trabalha eliminando muita toxicidade do nosso organismo. Então, fazer com que ele trabalhe de forma leve, fazer com que ele trabalhe melhor e não dê tanto trabalho extra para ele, faz muito bem para a nossa saúde, e a alimentação faz parte desse contexto. Doutora Eymar, o que dá muito trabalho para o fígado, para que ele faça esse trabalho extra? Quais são os hábitos inadequados? Usando um pouco como gancho a sua reportagem, do que você apresentou agora há pouco aí, a gente viu algumas situações bem interessantes. O consumo de muito alimento à base de carboidrato e processados, alimentos industrializados. Quase ninguém ali estava comendo fruta, quase ninguém ali tinha uma alimentação mais de fundo mais natural. Era muito pão, muita massa, muita fritura, muita gordura. E, embora a gordura seja difícil para a digestão, e ela com isso vai ter também uma maior atividade metabólica do fígado, o fígado saudável até vai participar desse manejo de modo adequado, comer muito carboidrato pode ser tão ou mais lesivo para o fígado, e não só para ele, porque você aumenta o peso do paciente, a deposição de gordura hepática, a deposição de gordura visceral, você aumenta a resistência à insulina, e um dos personagens da nossa reportagem, ele inclusive já tinha tido, acho que 4, 5 ou 6 infartos, na realidade, ele tinha tido várias alterações de risco cardiovascular, que vem no contexto também de uma das doenças que acomete o fígado, que é o que a gente chama de fígado gorduroso, de esteatose hepática. Então, um estilo de vida saudável, e não apenas a alimentação, é essencial.
rotina, atividade física, manter hábitos de lazer, de higiene mental, tudo isso interfere no metabolismo e garante com isso uma vida não apenas do fígado, mas de todo o organismo mais saudável. Doutora Karen, às vezes a pessoa procura nutricionista para perder peso ou para ter uma alimentação saudável e não consegue perder porque está com algum problema no fígado e aquilo ali está atrapalhando, descobre ali na hora, acha que é uma outra situação, porque as doenças geralmente elas são silenciosas, as que se referem ao fígado? Ou depende? Depende, Rafaela. Na verdade, quando nos procura para poder fazer um processo de tratamento de saúde ou de emagrecimento, isso sempre vai favorecer o fígado, sempre, né? A gente sabe que qualquer perda de peso, ela já vai trazer diferença para as relações patológicas do fígado. Então, às vezes, não dá para poder associar tanto sintoma ao fígado, às vezes ele está mais ligado aos processos digestivos no geral, mas assim que a pessoa melhora a qualidade da alimentação, a perda de peso, ou até a mudança, né, como o doutor Eymar diz, de trocar esse excesso de carboidratos, de comidas processadas, pelo que a gente chama de comida de verdade, com certeza a consequência é facilitar o trabalho do fígado e melhorar qualquer relação que ele esteja passando aí patologicamente falando. Doutora Eymar, eu falei agora sobre doença silenciosa, porque ao longo do programa a gente vai exibir outras reportagens. Eu conversei com algumas pessoas que falaram assim, nossa, eu nem imaginava, fiquei muito surpresa. Uma senhora que nós vamos ver daqui a pouquinho, ela tem hepatite autoimune e ela não sentia absolutamente nada. Ou, às vezes, quando sentia, não associava ao fígado, né? Então, dependendo da situação, pode ser silenciosa, sim? E em quais casos? Esse é um ponto importante que você abordou aí, dois aspectos que têm que ser levantados em consideração. A gente conversou muito até aqui agora sobre o impacto no fígado dos distúrbios metabólicos relacionados com tendência a diabetes, sobrepeso, erro alimentar, sedentarismo, a epidemia de obesidade que o mundo todo, inclusive o Brasil, vive. Obesidade e diabetes são hoje grandes problemas de saúde pública mundial. E tanto nesse contexto, quanto nas outras causas de agressão ao fígado, a hepatite autoimune, que você citou, é uma delas, o consumo abusivo de álcool, que muitas vezes a pessoa nem acha que está tomando mais álcool do que o organismo consegue lidar, infecções crônicas por vírus de hepatite B, hepatite C, eles realmente tendem a ser muitas vezes assintomáticos até a fase de descompensação da doença. E esse é o lado ruim. Um dos nossos professores, nossos mentores na Hepatologia Nacional, ele usava uma frase que é clássica, o fígado sofre calado. Isso é verdade. E eu complemento. No dia que ele começa a falar, ele grita muito alto, porque os sintomas se tornam muito nítidos e aí surge o que a gente chama realmente de complicações da doença hepática, da cirrose, que são aqueles quadros clássicos extremamente desconfortáveis, de risco, de piora de qualidade de vida, que é água na barriga, o amarelão no olho, o risco de hemorragia que o paciente tem. Então, essa água na barriga, que chamamos de ascite, a icterícia, que é o olho amarelo, são sinais de doença hepática crônica avançada. Embora o olho amarelo, a hepatite, a icterícia, possa surgir em fases agudas que podem evoluir com a cura também. Mas é sempre um sinal que tem que ser investigado. Vou pegar o gancho agora da cirrose que o senhor comentou. Doutora Karen, vamos falar agora da bebida alcoólica, né? A gente associa diretamente a quem tem cirrose porque bebe muito, não necessariamente. Tem pacientes também que não bebem e desenvolvem a doença, mas a bebida alcoólica ela também tem um papel social muito importante, né? A gente não quer dizer aqui que as pessoas que gostam de uma cervejinha no fim de semana, né, doutor Eymar, que tem que parar porque vão ter cirrose. Não, não é isso. Ela tem um papel social importante, sobretudo numa sociedade onde a gente passa, né, por essas angústias que a gente está falando de política, economia, desemprego, enfim. Mas o que é considerado uma bebida em excesso? A gente tem como colocar aqui, medir o que pode, até onde pode, quando vai sobrecarregar o fígado? Bom, como o doutor Eymar disse antes, às vezes a pessoa bebe e nem sabe e nem acha que bebe muito, né? Isso é uma dose muito individual. O que é preconizado é que no máximo 2 doses de bebida alcoólica ao dia, o corpo poderia tolerar, mas isso tem as suas individualidades, até porque às vezes a pessoa tem outras relações que não são só com álcool,
O álcool é, sim, um fator tóxico para o organismo, dá muito trabalho para o fígado, principalmente para metabolizá-lo e para eliminá-lo, mas hoje o que a gente vê, né, se eu estiver errado, a doutora Eymar vai me corrigir aí no seu consultório, mas a alimentação errada, ela está sendo muito mais soberana em relação ao geral das alterações de fígado também, não só do álcool, mas também da alimentação. Então, no geral, até 2 doses ao dia poderia ser tolerado, mas a gente sabe que isso para algumas pessoas, e por ser todo dia, não é viável. Então, o mais saudável é que isso fique até 2 vezes por semana, para que o fígado tenha tempo de processar, eliminar, lembrando novamente que cada um tem a sua individualidade. Doutora Eymar, quando a inflamação já está instalada, no caso da cirrose, a pessoa não pode beber mais, né? Na realidade, ele não podia beber mais antes até. Ele já deveria ter parado antes de chegar na cirrose, porque a cirrose, ela não é uma doença, ela é o estágio de evolução da hepatite crônica, da agressão crônica de várias causas. Por exemplo, o consumo abusivo de álcool evolui para uma cirrose, evolui para uma fase de hepatite crônica pelo álcool, cirrose. Uma hepatite C, que o paciente não saiba que tem, que está evoluindo cronicamente, chega na cirrose. A hepatite autoimune. E, como a doutora Karen já citou agora, que é um dado importantíssimo que a gente tem que ter sempre em mente, o fígado gorduroso também causa cirrose. Só que a gente tem que lembrar, em relação ao consumo de álcool, que a pessoa que consome álcool de modo frequente ou abusivo, ele geralmente não tem um estilo de vida também normal, saudável. Não estou falando só do alcoólatra, não. No final de semana, ninguém toma cerveja, cachaça, vinho em grande quantidade com alface. Você come com queijinho, com embutido, você come com uma torrada, com alimentos mais pesados, com calorias em excesso. E aí a gente tem que ter cuidado de que muitos pacientes nem sabem que tem doença crônica, por exemplo, pelo fígado gorduroso, e consomem álcool no que seria, como a doutora Karen citou, um patamar ainda seguro. Mas para aquele indivíduo, para aquela peculiaridade dele, esse valor já passa a ser de risco ou mesmo lesivo. Então, as 2 doses, e dose a gente considera 2 latinhas de cerveja, 2 taças de vinho, 2 copinhos daquele de cachaça, 2 doses de uísque no medidor. Não vale aquele dedo que a gente bota no copo americano de 2 dedinhos, na realidade, não. É a dose medida de uísque. Isso seria o recomendável de cada uma das bebidas, porque a concentração de álcool varia em cada uma delas. Mas lembrar que a frequência da bebida, o tempo de duração em anos do consumo da bebida, a presença de outras doenças, de ser diabético, já ter tido alguma outra doença prévia, ter uma hepatite crônica, estar já numa fase, como você citou, Rafaela, de cirrose, o consumo de álcool nesse paciente tem que ser zerado. Maravilha, eu vou pedir licença para vocês agora, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e já volta a conversar, viu? Daqui a pouco a gente volta com o quadro Avanços. Você vai ver que pesquisadores americanos descobriram um hormônio que pode se tornar uma arma no combate ao câncer de fígado. Os resultados desse trabalho você confere já já. Viver Melhor está de volta. Uma pesquisa de cientistas americanos pode se tornar uma arma importante no combate ao câncer de fígado. Pesquisadores identificaram um hormônio das células de gordura que reduz o crescimento do tumor. O trabalho analisou o desenvolvimento do carcinoma hepatocelular, diagnóstico que responde por cerca de 80% dos casos primários de câncer de fígado. Foram avaliados os não relacionados ao álcool. Confira os detalhes do estudo no quadro Avanços. A pesquisa publicada num periódico científico americano foi feita por cientistas do Instituto de Ciências da Vida, da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos.
O estudo constatou que o hormônio neuregulina 4, ou NRG4, que é secretado principalmente por células do tecido adiposo do corpo, conseguiu proteger o fígado dos ratos com lesões que não estavam relacionadas ao excesso de bebidas alcoólicas, já que os tumores no fígado podem ser desencadeados por outras causas. Os pesquisadores aumentaram as taxas de NRG4 nos animais e conseguiram impedir a progressão do tumor. Dados do Ministério da Saúde indicam que o câncer de fígado é responsável por cerca de 10 mil óbitos por ano no país. Bom, agora de volta com os meus convidados de hoje para a gente repercutir essa pesquisa, outros avanços e formas de cuidar bem do fígado. Hoje no programa comigo a nutricionista clínica Karen Alessandra Honorato e o médico hepatologista e gastroenterologista Dr. Eimar Medeiros Filho. Doutor Eimar, vou começar com o senhor aqui. Explica para a gente, no caso dessa pesquisa, qual é a potência desse hormônio NRG4, né? Ele pode, então, é claro que as pesquisas ainda estão nessa fase assim, embrionária, vamos dizer assim, a gente não está usando esse hormônio para a cura do tumor, mas é um estudo que já indica bons ventos aí para frente? Todo conhecimento, ele lança luz numa série de vias metabólicas que permite que se entenda a doença, as suas manifestações, sua evolução e, consequentemente, permite a intervenção na evolução dessa doença. O câncer primário do fígado, como nós chamamos, o carcinoma hepatocelular, ele habitualmente surge nos pacientes que têm doença crônica do fígado em fase de cirrose hepática, seja ela de qual causa for. Então, a cirrose, por isso que eu falei que deixar o paciente chegar num quadro de cirrose é ruim, porque o paciente passa a ter um risco, mesmo que a partir daí ele se cuide, porque ele já cirrótico aumenta o risco do câncer primário de fígado. Isso nas várias causas de doença do fígado. Esse estudo, e lembrando, foi um estudo em camundongos, não é em seres humanos, ele observou que a presença do NRG4, a ausência do NRG4 em ratos com doença hepática gordurosa, não relacionada ao álcool, o equivalente no ser humano ao fígado gorduroso dos pacientes com obesidade, diabetes, ele aumentava, os ratos que não tinham esse hormônio expresso em quantidade, aumentava o risco de câncer de fígado nesses ratos com doença metabólica não alcoólica. Quando eles conseguiram modificar esses ratos geneticamente e aumentar a expressão desse hormônio, a evolução desse câncer diminuiu bastante, ele suprimiu o surgimento e a progressão do tumor. Não tem dúvida que isso é um avanço. Mas estamos falando para um subtipo de doença, numa espécie, num ser vivo que não é o ser humano, mas que com certeza compartilhamos muitas vias metabólicas com ele. Muito vai ter que ser estudado ainda para entender se isso ocorre da mesma forma no ser humano e ainda depois entrar em fases de testes pré-clínicos, testes de fases diferentes, nível 1, nível 2, até poder chegar com segurança à aplicação em anima nobile, como nós dizemos, no ser humano em si. Mas os avanços ocorrem não apenas nesse lado, não é só nessa questão da via metabólica da esteatohepatite. O avanço na hepatologia surge na cura da hepatite C, na prevenção da hepatite B por vacinas, no conhecimento da própria doença gordurosa, de como ela afeta e como nós podemos controlar o paciente através das medidas que chamamos comportamentais, dieta, exercício, mudança de estilo de vida. No próprio câncer de fígado, nós estamos vivendo uma explosão de conhecimentos e de novas terapias. O câncer no ser humano já é tratável com medicação, tratável para as doenças avançadas que não podem ser curadas com transplante, porque hoje o transplante é uma realidade no país também. Isso. E o transplante cura não só o câncer no fígado, quando ele está na fase inicial, como também cura a causa desse câncer, que é a cirrose hepática. Devolve o indivíduo a ter um fígado normal, funcionalmente normal, anatomicamente normal. Então, a hepatologia vive uma era de ouro, na realidade. Ela está explodindo no seu conhecimento, seja com os vírus, seja com as doenças metabólicas, seja no tratamento das doenças geneticamente determinadas, no tratamento das próprias complicações na fase de cirrose e, consequentemente, no transplante também para os casos de câncer. É muito promissor e esse estudo, essa fala que foi aqui apresentada nessa reportagem, ela abre mais uma via de conhecimento, de investigação e, se for possível, de novas terapias também no futuro próximo ou distante. Doutora Karen, a nutrição ela também vive numa era de ouro aí no que se refere a descobertas, avanços que podem contribuir na prevenção às doenças de fígado
ou na cura também para aqueles pacientes que já estão em um estágio avançado? O que a senhora destaca, independentemente dessa pesquisa que nós mostramos? A nutrição ainda é uma ciência nova, né, Rafaela? E a gente cada dia descobre mais vias e mais recursos para melhorar as disfunções aí do metabolismo. Esse hormônio ele é muito interessante porque o NRG4 ele favorece a oxidação de gordura, ele inibe a lipogênese, que é aquela síntese de gordura. Ele também está relacionado ao pipargama, que a gente fala que é um receptor que é mestre em formar células de gordura. E o obeso, estudos já mostraram que o obeso tem uma relação e uma disponibilidade menor desse hormônio. Então, ele vai ter também uma via metabólica mais favorável ao acúmulo de gordura no fígado. Saiu um estudo em 2020 em relação ao NRG4, mostrando que o exercício de resistência, que a gente fala que é o exercício de força, conhecida musculação, por exemplo, é uma via que melhora o NRG4. E não só os exercícios aeróbicos, principalmente fazendo exercício de força, intercalando com o conhecido ritmo HIIT, que é um exercício aeróbico muito intenso em período mais curto. Então, isso já é uma resposta metabólica muito interessante, visto que a obesidade está relacionada com esse hormônio. Mais uma vez, aí precisamos trabalhar o emagrecimento da população, a alimentação adequada e a atividade física. Esse hormônio também tem uma ligação muito grande com a resistência à insulina. Então, comer adequadamente, manter o peso saudável e fazer atividade física agora, conhecendo um pouquinho mais, principalmente o de força, já facilita aí não só a saúde, o metabolismo, diminuindo a relação de acúmulo de gordura no fígado e mais uma noticiazinha aí para ser estudada em relação ao câncer de hepatose. Bom, a gente sabe que o fígado, gente, é um dos órgãos do corpo que mais sofre com mitos e crendices populares. Tem muita gente que aposta que o fígado é responsável pela enxaqueca e que a ressaca, por exemplo, é uma resposta do fígado. Será? Bom, com a palavra agora, os especialistas, meus convidados no nosso quadro Mitos e Verdades. Vamos começar com essa questão aí da enxaqueca. Doutora Karen, é verdade? A gente pode associar o fígado é o vilão? Aí a gente tem enxaqueca, associa logo ao fígado. Isso é mito ou verdade? Ou depende também? Bom, a resposta eu vou deixar até a doutora Eymar depois completar, mas existe uma visão dentro da nutrição associada à medicina tradicional chinesa. Então, de acordo com a medicina tradicional chinesa, o fígado ele tem uma resposta onde tudo aquilo que passa por ele, que não é bem processado e que ele está numa fase difícil de metabolizar, ele responde na cabeça. Por quê? Porque o fígado, isso é uma visão através dessa medicina, né, tão milenar, ele é um órgão que trabalha em cima do calor, do fogo. E o fogo, ele sobe e aí ele vai ter essa resposta nos meridianos que alcançam a cabeça, podendo sim levar uma enxaqueca, uma dorzinha de cabeça, uma pós-ressaca. Na nossa visão ocidental, essa dor de cabeça ela está ligada ao processo digestivo, ao complexo metabólico da digestão. Então, existe essa diferença de visão, né? Mas na prática clínica, eu trabalho um pouco com a medicina chinesa, a gente vê que tem pessoas que têm resposta de dor de cabeça muito relevante a fígado. Quando a gente trabalha uma erva própria, naquele momento, numa fase aguda, o organismo costuma ter uma diferença menor com essa dor de cabeça. Mas, realmente, pode estar ligado não só ao fígado, mas também ao processo digestivo. Acho que vale a pena o doutor Eymar completar essa visão aí, né, doutor Eymar? Já colocamos o carimbo aqui como verdade, nessa visão da senhora. Doutora Eymar, agora, vamos lá. Na avaliação do senhor, isso é mito ou verdade também? Ou mais ou menos? Eu vou tentar tomar um partido bem claro aqui, na realidade, não contra a medicina chinesa, na realidade, é uma medicina milenar, tem toda uma história, toda uma tradição, todo um bem-estar que traz a população que a utiliza, não só a população oriental, mas a população do nosso país mesmo, e conhecimento sempre é útil, sempre é importante. O que eu queria chamar a atenção é porque muitas vezes a gente bota no fígado a culpa de vários sintomas.
A pessoa não só enxaqueca, mas tem a boca amarga, tem eu como alguma coisinha e fica embrulhada, meu fígado que é fraco, minha vesícula que é preguiçosa. Como a doutora Karen já chamou a atenção, o complexo da digestão participa o fígado também. O fígado não está excluído do processo digestório. Então, quando você tem uma alimentação mais pesada, mais irregular, muita gordura, você tem sim uma alteração de todo o processo de digestão. Você vai ter em algumas pessoas maior dificuldade, talvez, de secreção de sais biliares pela vesícula. Pessoas já tiraram a vesícula, por exemplo, que ficam com maior intolerância à gordura, e o fígado participa dessa dificuldade. Mas a enxaqueca, esses sintomas que a gente citou de náusea, de desconforto na digestão, eles não se devem diretamente ao fígado. Muitas vezes o paciente nem tem doença hepática, mas quem geralmente tem esses alimentos irregulares, muito frequentemente vão ter fígado gorduroso. Então faz ultrassom, tem esteatose, a culpa é do fígado. Não. O fígado tem um problema que tem que ser tratado. A esteatose pode ainda não estar causando a doença, mas ela é um fator de risco para doenças no fígado e manifesta um distúrbio metabólico, pode ser fator de risco para várias doenças em vários órgãos de todo o corpo humano, mas a enxaqueca diretamente estaria mais relacionada à tolerância alimentar, a algum agente alimentar que você, por exemplo, chocolate, cafeína, mudança de rotina, de horário, que leva a um fenômeno de vasoespasmo e depois vasodilatação no sistema nervoso central, que leva àquela dor clássica, aquela cefaleia, latejante. Aí vem a náusea, vem o vômito, e a pessoa diz que é porque o fígado está doente. Na realidade é o contrário, a náusea e o vômito surgem pela enxaqueca, mas às vezes algum alimento é quem deflagra essa enxaqueca. O fígado está meio à parte desse processo. Eu colocaria o carimbo de mito nessa resposta. Maravilha. Agora os chás. Vamos lá, aquele chazinho, né? Tem tanta receita por aí na internet, receita de vó, toma chá de boldo, cura ressaca, cura o fígado. Vamos agora para uma questão aqui, o vinagre de maçã. Assim como esses chazinhos realmente ajudam a curar o fígado, doutora Karen, mito ou verdade? Bom, vamos lá, vamos por parte, né? Os chás, nós temos alguma ciência em cima dessas, algumas ervas que têm uma ação colerética e colagoga, que vai facilitar o organismo nesse processo de liberação dos ácidos biliares, que fazem parte, como a doutora Emma explicou, do processo digestivo todo. Então, nós temos ervas que podem facilitar a saída desses ácidos biliares para ficarem na vesícula, esperando o alimento, e outras que podem facilitar a saída da vesícula para poder fazer essa digestão junto ao intestino. É um processo. Mas toda erva merece cuidado, porque elas também têm uma parte hepatotóxica. Então, a gente vê consumo de ervas, né, sem nenhuma verdade científica e até mesmo por um uso frequente. Então, o boldo tem uma ação colerética e colagoga? Tem. Às vezes, por algum momento, ele vai facilitar um processo digestivo, um alimento ali que foi mal digerido, ou que a pessoa tem dificuldade, ou que precisa da liberação adequada desses ácidos biliares, podem colaborar sim. Outras ervas fazem parte disso, como uma carqueja, como uma alcachofra, o cardo mariano, que inclusive é uma erva hepatoprotetora, mas toda erva é um remédio. Então, é necessário ter cuidado com a dosagem, com a frequência, com o momento de tomar a erva e de evitar coisas compradas, muito misturadas, que fazem um milagre de emagrecer, um milagre da digestão. Isso não existe. E essas ervas são remédio e veneno ao mesmo tempo. É necessário tomar ervas com prescrição mesmo, ou médica, ou do nutricionista que é habilitado em fitoterapia, porque realmente o fígado sofre com qualquer substância hepatotóxica. Doutora Karen, então o vinagre de maçã é mito? O vinagre de maçã, sim, é mito, ele não tem relação, apesar de ser um alimento, né, mais para o ácido, mais para o azedo, que eu volto naquela visão da medicina chinesa, é um sabor que favorece o fígado, mas isso não tem relação com cura ou prevenção de nenhuma situação favorável para o fígado. Vamos lá agora, doutora Emma. É verdade que remédio em excesso faz mal para o fígado? Isso é verdade mesmo? A gente escuta muito falar sobre isso ou é mais um mito? Quando você pega chás que tem às vezes 50 componentes dentro,
você tem a chance de interação farmacológica dessas ervas e dessas substâncias entre si que podem prejudicar o fígado. Elas são remédios. E aí volto para a sua pergunta. Remédio em excesso faz mal para o fígado? Tanto remédio farmacológico tradicional, de indústria farmacêutica, como um excesso ou um abuso de substâncias, entre aspas, naturais, pode prejudicar o fígado. Muito frequentemente, pessoas que estão preocupadas com o uso de medicação tradicional dizem que não tomam, por exemplo, paracetamol para febre, porque ele agride o fígado. O paracetamol, realmente em doses elevadas, ele pode causar quadros fatais que chamamos de hepatite fulminante. Mas nas doses habituais, em pessoas saudáveis, tomar a dose recomendada para o adulto, para a criança, na posologia recomendada, é seguro. Qualquer medicação em excesso, ela vai ter risco. Anti-inflamatórios em excesso, risco para o fígado, risco para o tubo digestivo, de sangramentos, risco para o rim, de insuficiência renal. Doutora Karen, olha, essa aqui me intrigou, viu? É verdade que os alimentos doces, eles contribuem para a diminuição dos sintomas de hepatite? Mito ou verdade essa, doutora Karen? Bom, essa eu acho que é um grande mito, porque o açúcar no geral, os alimentos doces, eles vão contribuir com mais liberação de glicose no sangue, vai dar mais trabalho para a insulina e pode levar, principalmente para algumas pessoas que estão com sobrepeso, que comem em excesso, né, ou que consomem muito desse açúcar aí que você está perguntando, a um quadro de resistência à insulina, que é um dos quadros que mais favorece o acúmulo de gordura no fígado. Como o doutor Eymar disse também, essa questão das doenças hepatológicas do começo podem ir se agravando, chegando a uma cirrose ou até mesmo numa situação mais grave ainda. Então, o consumo dos alimentos doces só vai favorecer ainda mais a gravidade da doença. Doutora Eymar, olha só, os sintomas de ressaca são causados pelo fígado? Essa a gente pode cravar como verdade? Essa, de fato, o fígado é o vilão? Ou é mais uma daquelas coisas que a gente escuta e ele não tem nada a ver com isso? É mais um mito, na verdade. É o sintoma de ressaca, exato. Os sintomas de ressaca, aquele mal-estar gástrico, aquela náusea, diarreia em alguns casos, vômitos, sensação de fadiga, tudo, estão relacionados ao abuso que foi feito no organismo todo, inclusive no fígado. Mas esse é um mito, como é o mito da limpeza intestinal para limpar o fígado, limpar a vesícula, fazer enema de café para limpar o fígado, fazer enema de qualquer coisa para limpar o fígado, tomar purgante, tomar laxativo, tomar hepatoprotetor. Não existe hepatoprotetor do ponto de vista prático, não existe remédio que protege o fígado. O que protege o fígado é, se ele tem uma doença, tratar a doença que está agredindo o fígado. Se ele não tem ainda uma doença, ou mesmo que ele a tenha, ter cuidado com hábitos de vida que são lesivos ao fígado. E aqui citamos já vários ao longo da fala, que é o padrão alimentar, o sedentarismo, o abuso de álcool, o fígado gorduroso, não tratar o diabetes, não tratar o colesterol. Infelizmente, não tem uma receita fácil. Para o fígado, como para tudo em saúde, o caminho é árduo. Não tem um remédio que você tome que vai ser a bala mágica que vai dar saúde e deixar seu fígado novo de novo. Na verdade, é proteger o que você tem, é cuidar, manejá-lo, aproveitando a vida, consumir álcool com moderação, dentro de um contexto social, saudável, mas ter cuidado com os excessos e investigar se você tem ou não alguma alteração que mereça um tratamento específico, seja do fígado, seja de outra doença que possa impactar nele. Perfeito, vou pedir licença para vocês. Mais uma vez, a gente vai partir para o intervalo rapidinho e já volta aqui ao bate-papo, viu? Viver Melhor faz uma pausa rápida e daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Viver Melhor está de volta e hoje é sobre um órgão vital que trabalha 24 horas por dia sem parar, processando os alimentos, combatendo infecções e filtrando o sangue, o fígado. O transplante de fígado para o tratamento de pacientes com doença hepática contemplados com a disponibilização do órgão por meio da fila única do SUS, o Sistema Único de Saúde, agora tem a cobertura obrigatória pelos planos de saúde. A medida foi anunciada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, e entrou em vigor no último dia 3 de outubro.
O transplante hepático é um dos tipos mais comuns de transplante de órgãos. Segundo o Ministério da Saúde, são realizadas cerca de 2.000 cirurgias por ano no país. O procedimento é indicado em casos graves de cirrose hepática, insuficiência hepática, câncer de fígado e hepatite. Quando o órgão para de funcionar, o transplante é a única saída. Para a decoradora Nel Cruz, hoje com 74 anos, foi a nova chance de vida. Ela recebeu um novo órgão em 2002. Na época, foram 9 meses de espera. 20 anos depois do transplante, Nel, que mora em Fortaleza, é modelo e esbanja energia. E hoje eu posso dizer que sou uma pessoa super realizada. Meus netos já estão quase todos formados. Eu tenho uma bisneta. Eu voltei a casar de novo, porque eu tinha conhecido meu marido naquela época, que estava muito difícil para mim, mas ele ficou comigo. Demonstrou o amor que ele sente por mim até hoje, porque, afinal de contas, ficar com uma mulher que vai morrer. Mas eu dizia para ele, eu não vou morrer, eu estou aqui para viver. E eu sou muito grata a Deus por essa chance e pelo doador, pela família do doador e pelos médicos. Eu sou uma pessoa muito de sorte, sabe por quê? Porque eu estou viva. Outro exemplo de vitalidade e saúde vem do Rio de Janeiro. Dona Maria Alice, 77 anos, convive com a hepatite autoimune há 33 anos. Ela tem 2 filhos e um neto, é psicóloga e professora aposentada, dona de uma trajetória acadêmica de destaque. Eu sou uma pessoa otimista, eu sempre fui otimista e sempre acho que a gente vai resolver os problemas. Vamos que vamos, não tem aquela coisa de deitar na cama e ficar chorando. A gente levanta e vai em frente. Isso eu acho também que ajuda muito, sabe? Maria Alice descobriu a doença aos 44 anos e de lá para cá só teve uma grande crise. Foi em 2021, quando ficou internada e precisou fazer uma mudança radical. Houve uma mudança de medicamentos, ele também mudou, fez novos exames e verificou que eu havia feito uma piora da situação que eu estava antes para uma fibrose hepática de grau 4, que é como se fosse uma cirrose hepática. Foi um momento difícil, foi um momento que eu fiquei um pouco assustada, estava em pleno Covid, porque foi em agosto de 2021 que eu me internei, chegou-se a falar em transplante. A hepatite foi controlada com remédios e hábitos saudáveis. Eu tomo os medicamentos direitinho, tenho os horários, faço as dietas que eles mandam. Então, eu sou também uma paciente que eu considero uma paciente disciplinada, que eu acho que isso é muito importante para a doença crônica. Ela vai me acompanhar a vida inteira, né? Parei de, quando saí com as amigas, tomo uma água tônica, tomo não sei o quê, também nada me atrapalhou na minha vida, porque eu não era uma alcoólatra, não senti nem falta. Eu não sou eu nunca fumei, também foi uma coisa boa, que eu tenho também, eu não tenho cigarro, eu tento comer bastante saladas, bastante legumes, eu como de tudo, como carne, como peixe, como frango. Maria Alice é a prova de que a positividade e a esperança também são terapêuticas. A gente tem que ter uma atitude positiva, mesmo quando você tem uma doença crônica que vai te acompanhar a vida inteira. Se você se entregar ou então falar, eu vou morrer e deitar na cama, aí você realmente está pedindo para ficar pior, não é isso? Com certeza. Bom, de volta agora, meus convidados, a nutricionista Karen Alessandra Honorato e o médico hepatologista Dr. Eimar Medeiros Filho. Bom, doutor Eimar, nós apresentamos 2 casos agora nessa reportagem. Temos a Ana lá do Rio de Janeiro, tem a hepatite autoimune. Vamos lembrar da Nel, que a gente conheceu lá no início da reportagem? Ela se submeteu a um transplante e se disse aqui muito grata, né? Olha, tive uma nova chance e aí estou bem, agradecida, feliz, falou sobre os projetos. E no caso dela, só o transplante
realmente foi o que deu a chance de uma nova vida, né? E eu apresentei também essa decisão recente de que agora o transplante ele vai poder ser feito também, além do SUS, até agora só o SUS que realizava, os planos de saúde terão que obrigatoriamente cobrir as cirurgias. Era uma demanda muito antiga, né, das famílias. Enfim, o que isso significa na prática, na avaliação do senhor? Essa reportagem tem uma série de pontos de muita relevância. Nós vivemos num país que tem suas dificuldades, mas que tem o maior programa de transplante de órgãos público do mundo, na realidade. Então, o SUS garante uma estrutura de realizar o procedimento de transplante e acompanhar no pós-operatório, fornecer medicações a pacientes, independente de classe social, de convênio ou não. A grande dificuldade nossa do transplante no Brasil não é necessariamente a questão dos planos de saúde, e isso é um avanço importante. A ANS agora determina que os planos serão obrigados a cobrir, é muito recente, é coisa de 15 dias atrás, mas isso, obviamente, vai precisar de ter algum grau de regulação para que realmente efetive-se de imediato. Mas é um avanço no financiamento do transplante. Só que o grande problema do transplante é o que uma das pacientes, uma das transplantadas, agradeceu, é o doador. Hoje o país não transplanta mais por limitação na doação de órgãos. Ainda temos uma taxa de doação de órgãos abaixo do desejável, abaixo de países daqui da nossa região, da América Latina, bem menor do que países que são ponta, que são exemplo no mundo, como por exemplo a Espanha, que tem uma taxa de doação extremamente alta também. Então, trabalhar no aumento de doadores, com certeza vai trazer uma melhora do ponto de vista de número de transplantes realizados, porque o número de doadores aumenta. A população brasileira é uma população extremamente sensível. Nós temos uma formação religiosa que nos estimula a nos doarmos para o próximo. Então, existe sempre uma sensibilidade de doar. É um momento difícil, é um momento onde a pessoa está perdendo um ente querido, não é fácil julgar. Daí o pedido de sempre, você que pensa em ser doador, manifeste em vida agora à sua família que você tem o desejo de doar. Eles vão, com certeza, não só respeitar, como vão apoiar esse seu ato, Deus me livre que aconteça, mas no momento que isso seja necessário. E nós temos no país, espalhado em vários estados, centros de transplante. A senhora que foi transplantada no Ceará, o Ceará é um dos hospitais, é um dos estados onde o grupo de transplante tem o maior número de transplantes no Brasil durante muito tempo. Foi um dos maiores das Américas. Então, essa questão do financiamento do transplante é importante, nós temos que aumentar a doação e estimular os hospitais que recebem pacientes com potencial morte encefálica a fazer o diagnóstico precoce, o bom suporte clínico, o bom cuidado daquele potencial doador, o bom cuidado no sentido de manejo clínico. É um paciente muito crítico. Ele está em morte cerebral, mas o coração está batendo. Ele requer uma série de cuidados médicos, medicamentosos, de enfermagem, de fisioterapia, para que seja mantido em condições adequadas para que, no desejo da família de doar, aquele órgão possa também ser aproveitado. Senão, aquele órgão que a família desejou doar pode estar incapaz de ser adequado para a realização de um transplante de fígado, cardíaco, renal, córnea, pele, válvula cardíaca, tanta coisa que a gente pode doar, que a doação é um ato de amor. Você salva não uma, você salva várias vidas ao realizar esse processo de doação. Perfeito. Doutora Karen, a gente apresentou essas histórias agora há pouco na reportagem e eu acho que ficou muito ali em voga por meio dos depoimentos, né? Essa nova chance e essa vida que pode ser ressignificada, sim, por meio de bons hábitos, a positividade. A personagem fala ali no final, olha, se eu me deitar na cama, começar a chorar, achar que acabou porque eu tenho uma doença autoimune, vai piorar e vai mesmo. A gente sabe que essa questão emocional, ela tem um peso muito grande, mas por meio dos avanços que a gente já falou aqui ao longo do programa, uma alimentação saudável não é sentença de morte não, né? Mesmo para quem está ali na fila aguardando por um transplante, a gente consegue ter uma vida, uma qualidade de vida. Eu acho que quem dá valor para a vida, quem quer viver plenamente, independente de uma pós-situação por conta de uma doença ou para evitá-la,
tem que comer bem, porque a alimentação saudável é uma forma de amor à vida, né? O nosso corpo, ele tem necessidades básicas, querendo ou não. Dentre elas, a alimentação, a água e o sono. Então, cuidar dos nossos hábitos, com toda gentileza, com todo amor, é também um sinal de amor à vida. E o movimento do corpo. A gente fala que fazer atividade física não é só para emagrecer, é para viver, é para ter energia, é para ter hábitos bons, para dormir bem. O alimento, a atividade física saudável, ela leva a um bom consumo de alimentos saudáveis, uma coisa leva a outra. Comer bem e se movimentar diariamente traz boas emoções, traz equilíbrio mental, traz equilíbrio energético. Então, isso tudo envolve uma vida saudável, seja ela após uma situação hepática ou de qualquer outra doença, e chegando ao contexto geral, que é evitar as doenças para viver bem. Doutora, Então, quais os alimentos inimigos do fígado? A senhora consegue elencar alguns? Bom, o que acontece em relação a essa saúde do fígado propriamente dito? Como o doutor Eymar tinha dito antes, o fígado, e como tudo no nosso organismo, gente, a palavra mágica é excesso. Eu acho que não tem uma pílula mágica para nada, mas a palavrinha tem. Nós temos que evitar os excessos, seja ele do que for. Agora, em relação à alimentação, o excesso de alimento também. Então, o que as pesquisas já mostraram? Que a melhor resposta para as doenças hepáticas, para prevenir, é comer menos, é a restrição calórica em caso de sobrepeso e evitar, principalmente, as gorduras saturadas, que são um tipo de gordura principalmente de origem animal, e as gorduras processadas, hidrogenadas. O carboidrato, ele também é importante, porque o excesso de carboidrato vai levar à resistência à insulina, que mexe com todo o organismo, e sempre em quantidades adequadas. Nós temos uma pesquisa feita no Brasil, conhecida como Vigitel, para poder saber como que está o consumo da alimentação do brasileiro. O nosso último Vigitel foi antes da pandemia, e esse estudo mostrou que pouco mais de 30% da nossa população, olha que não chega nem na metade, consome todos os dias os vegetais. Nós estamos falando de legumes, nós estamos falando de verduras e até mesmo das frutas. A pessoa que se alimenta com esses alimentos naturais como uma base da sua alimentação, ela tem sim recursos de prevenção de várias doenças, incluindo os problemas do fígado. E, em contrapartida, o excesso de comida, o excesso de gordura e de carboidrato e o excesso de comida processada, ultraprocessada, que leva muito aditivo químico e traz muita substância química para o organismo, são os vilões aí, quando se fala de fígado e também para o corpo todo. Doutora Eymar, o senhor citou agora, há pouco, até com gancho na nossa reportagem, o ato de amor, né? Que é a doação de órgãos. Então, a gente já está caminhando para o fim do programa. Eu quero uma última questão aqui para o senhor, que vai ao encontro também desse ato de amor, que é doação de órgãos, que fica o alerta para as famílias, né, para que as pessoas conversem sobre a esse respeito. Bom, o fígado, ele é um órgão que se regenera fácil e geralmente, eu quero que o senhor confirme aqui, são raros, né, os casos de cirurgia de transplantes de fígado que dão errado. Geralmente dá muito certo, e tanto para quem doa e para quem recebe em casos de vida, porque você pode doar parte do fígado, não é isso, doutor? É um órgão que se regenera? Sim, são dois conceitos que a gente vai trabalhar aqui. Um é o doador, que a gente chama de doador cadáver, aquela pessoa morte encefálica, que vai doar seus órgãos como um todo, e que o fígado vai ser transplantado totalmente para um outro paciente. Os resultados desse transplante são muito bons. As taxas de sobrevida de 5 anos ultrapassam 70%, de 1 ano ultrapassam 85%, 80% a 90% em média no país e no mundo. Então, é um procedimento realmente eficaz. Você tirou não só a condição clínica de descompensação que aquele paciente estava, mas tirou a causa dessas daí, que seria o fígado com cirrose. Ele recebe um fígado novo funcionalmente, que vai ter cuidados para evitar rejeição, vai ter cuidados para adoecer do fígado de novo,
ele vai levar uma vida boa e normal. O outro conceito é o doador vivo. E aí nós temos, de novo, duas situações diferentes. Quando você vai doar um adulto para uma criança, você doa um segmento pequeno do fígado, do lobo esquerdo do fígado. O fígado tem duas partes. 2/3 do peso do fígado é o lobo direito. Você tira um pedaço grande do lobo esquerdo para doar de um adulto para uma criancinha. O fígado ele se regenera no sentido de que ele cresce. Ele volta a ter o mesmo volume. Mas aquele segmento tirado, ele não volta a aparecer. No final, nos exames de imagem, depois, nas provas de laboratório, o fígado vai estar do mesmo tamanho, com a mesma função, mas aquele segmento que foi retirado, ele não volta a crescer de novo o mesmo segmento. O que sobrou, ele hipertrofia, ele aumenta e ele compensa a retirada daquele outro órgão. Quando é uma doação de um adulto para adulto, esse é um procedimento que também tem bons resultados, mas é um procedimento que tem que ser muito bem pesado, tanto pela equipe médica quanto pela família, porque existe um risco maior nesse caso. Você vai tirar do doador 2/3 do fígado, em média, e ele vai restar 1/3 para crescer e regenerar, e você vai implantar no receptor os 2/3 retirados. Então, para o doador vivo, adulto, ele perde uma massa hepatocitária grande e ele precisa, consequentemente, estar muito estável, muito bem equilibrado, ter uma cirurgia muito bem conduzida, um cuidado pós-operatório muito rigoroso, para que ele tenha estabilidade e, ao longo dos meses subsequentes, esse fígado cresça, hipertrofie e aí volte a regenerar a quantidade de células que ele precisa para ter uma vida normal. Mas não volta a ser um órgão igual ao de quando nasceu. Ele não é uma reconstituição da parte que foi retirada. Ok, quero agradecer demais, doutora Eymar, doutora Karen, muito obrigada pelo bate-papo aqui, pela troca ao longo do programa, pelas dicas, orientações de como cuidar bem do fígado. Ficou alerta aí para você que nos acompanhou. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Doutora Eymar. Bom, só temos a agradecer essa oportunidade de vir aqui esclarecer e desejar que a população realmente, ao ver essas informações, ela absorva esses cuidados, porque a gente tem como cuidar de um órgão tão nobre e um cuidado simples, é estilo de vida, e que vai beneficiar não só o fígado, vai beneficiar todo o seu organismo, sua família, sua convivência, enfim, só temos a ganhar com a implantação desses cuidados que a doutora Karen, que a gente discutiu aqui juntos. Doutora Karen, por favor, suas considerações. Bom, eu quero agradecer pela participação, porque realmente levar informação para as pessoas é muito relevante para a saúde, né? E deixar o alerta final. Quem tiver aí com sobrepeso, tiver acima do peso ideal, com hábitos alimentares ainda não saudáveis, procure ajuda, não precisa de cortar tudo, é só fazer um ajuste para que possa ter mais saúde, viver bem e viver melhor. E agradecer também os esclarecimentos do Dr. Eymar, que foram muito importantes, e a presença aí pelo convite. Muito obrigada, Rafaela. Muito obrigada a vocês dois mais uma vez e muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição. Temos um encontro marcado no próximo programa, eu te espero. Até lá, tchau, tchau.